irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de falar um pouco nesse áudio de como lidar com a questão da restauração e, ao mesmo tempo que buscamos a restauração, como devemos agir, nos portar em relação à nossa vida cotidiana, em relação ao mundo. A palavra diz o seguinte, no Evangelho de João, capítulo de número 19, no verso de número 12, diz assim: Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. A história mostra que Pilatos sempre foi muito decidido naquilo que ele fazia. E que esse Pôncio, ele tinha suas atitudes bem irracionais, vamos dizer assim. Então muitos estudiosos dão atribuem a Pilatos essas características. Mas quando Pilatos ele se encontra com o Senhor Jesus, e quando cabe a ele decidir ali o destino do Senhor, se ele seria julgado, se ele seria solto, se ele seria punido, o que aconteceria com o Senhor Jesus, a Bíblia nos mostra nos evangelhos a total indecisão de Pilatos. E ele tem dois lados ali que entram em conflito, e ele é puxado por um lado de tentar soltar Jesus, e pelo outro lado ele quer com que Jesus, de certa forma, ele vá até o julgamento, que ele receba algum juízo. E nesse texto que nós lemos, o texto ele relata isso, ele mostra que ele é questionado. Mas se tu soltar ele, isso não é errado? Gritavam no meio da multidão os judeus, dizendo: Você não é amigo de César? Qualquer que se faz rei é contra César. Afirmando que Jesus ele estava se fazendo de rei, né, por ter dito que era o Messias, e o Messias era o enviado, era o ungido de Deus. Esse questionamento ele provoca, né, ele faz um contraponto ali na decisão de Pilatos. Tanto é que no verso 13 diz assim: Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal. Ou seja, ele estava sendo influenciado o tempo todo. Todo momento, em outra passagem, em outro momento, a palavra fala que a sua esposa, ela teve um sonho que muito a perturbou, e ela fala para ele: olha, não julgue essa causa, não entre na situação desse justo, porque eu tive um sonho que muito me angustiou. Era uma decisão difícil, foi certamente a decisão mais difícil da vida daquele homem. E a nossa vida ela é feita de decisões. A decisão, a escolha daquele homem, e talvez o ato de lavar as mãos, que nós bem conhecemos de Pilatos, como se nada tivesse, ou culpa nenhuma tivesse, ou quisesse se eximir de qualquer coisa que poderia acontecer dali para frente. Na verdade, ele tomou uma posição, ele fez uma escolha. A gente costuma dizer assim: eu lavo as minhas mãos, né, como Pilatos, querendo dizer assim: eu não quero saber de nada, eu não quero tomar partido. Mas ele tomou partido. A partir do momento em que ele não soltou Jesus, ele logo, de certa forma, o condenou. É claro que tudo isso estava dentro de um contexto que era um projeto do Pai, projeto de Deus Pai, para a salvação do homem através da morte do seu Filho, Jesus. Óbvio isso, claro. Mas nós sabemos que individualmente ali, Pilatos ele fez as suas escolhas. Meus irmãos, nós estamos numa busca pela restauração. E essa busca, ela é feita de escolhas. A primeira escolha que nós fazemos é se queremos ou não lutar pela restauração. Essa escolha é nossa. O Espírito Santo ele nos conduz ao deserto, ele nos mostra que existe uma possibilidade sim de restauração. É um caminho árduo, é um cálice amargo, mas é possível. E aí nós escolhemos. Ninguém está no deserto forçado, obrigado a continuar no deserto. Não, a escolha é nossa. Se o irmão, a irmã e eu, qualquer um de nós, amanhã quisermos desistir e abandonar a luta, o Senhor ele não vai nos impedir, não. Ele vai permitir. A escolha é nossa. A escolha de lutar é nossa. Deus ele quer restaurar a família. Ele é mais interessado do que nós. Mas a gente também tem que querer. Tem a nossa parte, a nossa decisão. E quando escolhemos isso, e quando fizemos essa escolha, quando fazemos essa escolha de lutar pela restauração, obviamente uma série de outras escolhas elas acabam sendo tomadas. Como, por exemplo, não viver mais no mundo e não amar mais as coisas dele. Essa é uma decisão importante. E ela é uma decisão que ela é tomada junta com a decisão de buscar pela restauração. Porque não dá para poder conciliar as duas coisas. Não dá para a gente buscar a restauração e viver com o pé no mundo. Não dá para a gente querer a restauração sem santidade, sem comunhão com Deus, sem comunhão com as coisas espirituais. Não tem como. Há uma divergência bem grande aí, um problema aí. Então,
é uma decisão importante. E quando Pilatos ele é questionado sobre isso. Alguém na multidão diz assim, olha, tu vai soltar esse homem? Tu não é amigo de César? Então assim, como que você vai soltar um homem que se diz rei dos judeus, sendo tu amigo do César? Ou seja, além de uma autoridade, né, que foi ali estabelecida pelo próprio César, o imperador romano, ele era amigo do César, ele tinha um vínculo pessoal com o César. E isso o comprometia em todos os sentidos. A decisão dele, ela tinha ali um agente que influenciava totalmente a decisão dele. Nessa busca pela restauração, muitos têm sido amigos de César, muitos têm sido amigos do mundo. E a palavra fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E o texto bíblico também diz, não ameis o mundo, e nem as coisas que nele há, porque o amor do Pai não está nele. Não dá para a gente conciliar, irmãos, essa questão da busca pela restauração com algumas coisas que lá fora estão, coisas que são do mundo, ambientes do mundo, pessoas mundanas, não dá. A gente pode dizer, à luz de Salmos, capítulo 1, né, e o verso de número 1, que bem-aventurado é o varão, que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda, ele não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não tem parte com as pessoas do mundo, com as coisas do mundo. Tem muita gente que vive, não tem nada a ver, não tem nada demais, né? Não tem nada demais. Se o amor do Pai não está no mundo, e se a amizade com o mundo é inimizade com Deus, se o Salmo de número 1 ele é tão claro assim, é uma escolha que tem que ser feita. Quando Pilatos ele escolheu ouvir a voz de que ele era amigo de César, ouvir aquele grito que foi dado no meio da multidão pelos judeus, ele ali impossibilitou com que Jesus ele fosse liberto. Jesus ele continuou preso. Na verdade, ele foi até levado ao julgamento. E ele não pôde mais soltar Jesus. Como eu falei, havia um propósito de Deus dentro disso. Mas quando nós, e aí a gente pode trazer para esse contexto, quando nós escolhemos o mundo, se tornar amigos de César, amigos do mundo, nós impedimos com que Jesus esteja livre na nossa vida. Livre para operar libertação, livre para operar milagres, livre para poder realizar os feitos dele, porque Jesus livre, milagres aconteciam. Mortos ressuscitavam, cegos viam, surdos ouviam, mudos falavam. Os milagres, os prodígios do reino de Deus, eles ocorriam. Todo lugar onde Jesus ia, os milagres aconteciam. Era isso que acontecia quando Jesus estava livre. E Pilatos, era a vontade dele que Jesus estivesse livre para poder operar todos os milagres. Acabou que ele prendeu Jesus, tomou uma decisão, claro que se cumpriu ali no projeto do Pai, mas tomou uma decisão onde Jesus ele foi preso, onde ele prendeu Jesus e impossibilitou a ação do Senhor. Muitos têm prendido Jesus, muitos não permitem com que o Senhor esteja livre na sua vida, esteja livre no seu coração, esteja livre no seu lar, esteja livre na sua luta, na sua adversidade, no seu deserto, porque são amigos do mundo, porque são amigos de César, possuem amizade com o mundo, logo são inimigos de Deus. Amam as coisas do mundo, logo o amor de Deus não está nem no mundo e nem neles. Então é algo que devemos meditar, devemos pensar, porque a escolha é nossa. Hoje o Evangelho ele é um Evangelho diluído. É o Evangelho onde o mundo ele faz parte. Ele entra dentro da igreja e as igrejas muitas das vezes elas tomam a forma do mundo para poder tentar agradar as pessoas. A igreja ela se transforma, ela se molda ao mundo para poder a pessoa ela entrar para a igreja. E não a pessoa se molda à igreja, se molda ao evangelho, à palavra, não. É o contrário, né? É uma adaptação. E com isso, muitos se tornam amigos de César, amigos do pecado, amigos da impiedade, da iniquidade. Olha, eu sou amigo, né? Aquela pessoa faz tudo errado, tem uma prática de vida tudo errada, mas é meu amigão, mora no meu coração. Eu vou junto, a gente passeia junto, a gente se assenta junto na roda dos escarnecedores. Eu ouço os conselhos, afinal de contas não tem nada demais, tem que saber discernir as coisas, separar as coisas. Tem pessoas da igreja que às vezes não têm um conselho tão bom quanto pessoas do mundo, né? Os conselhos dos ímpios, não tem nada demais. Amizade com o mundo. És tu amigo de César? Nós queremos que Jesus ele esteja livre para realizar os milagres. E sobretudo, irmãos, para a gente finalizar, para realizar a restauração. Porque ele é o restaurador. Ele é quem opera o milagre da restauração. Restauração foi uma das coisas que Jesus mais fez ao longo do seu ministério. Restaurou vidas,
Porque por trás de tudo que ele fazia, por trás daquilo tudo ali havia uma restauração. Havia um processo de restauração, a restauração de uma família, a restauração de um coração, a restauração de uma amizade, a restauração... Sempre havia. E o restaurador, ele tem que ter liberdade para agir em nossa vida, para agir no nosso lar, nos nossos corações. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.